O PCO tem sido citado pela extrema-direita como exemplo positivo em relação ao Trump e liberdade de expressão. Como explicar essa contradição? Lucidez do PCO ou senso democrático da extrema-direita? Não, veja, vamos aproveitar isso aqui para fazer um esclarecimento. As reivindicações democráticas básicas, elas fazem parte do programa da esquerda revolucionária marxista desde o seu nascimento. Não é possível fazer política sem defender as reivindicações democráticas básicas. Liberdade de expressão e etc. Tá? Todo aquele negócio lá. Então, o que acontece? Nós não inventamos nada, simplesmente, e é isso que eu acho que muita gente não entende, a esquerda atual, que é uma esquerda pequeno-burguesa, ela pegou uma moda, né? Ela pegou uma corrente que existe atualmente, que é contrária às reivindicações democráticas, né? Eu já vi até gente falando que você deveria ser contra tudo isso, a democracia não sei o quê e tal. Tudo bem. O regime democrático, enquanto tal, não é nenhum valor positivo. É uma falência total. Mas os direitos democráticos não podem ser confundidos com o regime democrático. O regime democrático, inclusive, ele luta contra esses direitos democráticos. Então, isso nós não podemos ter nenhuma confusão. Os trabalhadores não conseguem lutar adequadamente se não gozarem de determinados direitos democráticos, que permita se organizar, direito de organização, difundir as suas ideias, liberdade de expressão, liberdade de manifestação e assim por diante. Sem esses direitos, não tem como o trabalhador lutar. Se esses direitos não existem, não tem sindicato, não tem partido, não tem fóruns de discussão da esquerda, não tem nada. Então eles têm que ser defendidos. E não dá para você chegar e falar assim, a defesa dos direitos democráticos, ela tem que ser considerada caso a caso. Não. Se é caso a caso, então você não defende os direitos democráticos. Você tem que criar um movimento social que defenda esses direitos. Se você vai criar um movimento social que defende direitos, isso daí vale tanto para a esquerda como para a direita, vale para todo mundo. A nossa preocupação, evidentemente, não é a direita. Digamos assim, se fosse pela direita, eu estou pouco ligando se o Trump fala ou não fala. Né? Mas o problema não é esse, não é a direita. O problema é o direito de falar que está em questão. Né? Isso é muito importante. A esquerda, existe uma esquerda que, na minha opinião, é uma esquerda muito pouco informada, muito despolitizada, que entra na onda de coisas que são extremamente direitistas e que são uma manobra política bem montada do imperialismo. Né? O imperialismo, por que ele aceita o negócio da lei contra o racismo, lei contra a homofobia, lei não sei o que da mulher? Porque para o imperialismo, quanto mais lei e quanto mais recursos para oprimir a população e botar gente na cadeia, melhor. Você vai criando um amplo regime policial e até melhor colocar a pessoa na cadeia por ter feito não sei o que com uma mulher, do que colocar a pessoa na cadeia porque a pessoa se revoltou porque não tem comida. É mais bonito, engana o pessoal. É uma coisa meio óbvia. Né? Então, tem tudo isso daí. Queria acrescentar uma explicação que é a seguinte. O pessoal, nós, por exemplo, nós protestamos contra tudo. Quando eu estava procurando a matéria do Rovai aqui no Diário Causa Operária, eu dei Renato Rovai e apareceram várias matérias. Né?
Então, tem matéria aqui defendendo o Rovai. Eu recebi a informação, na quinta-feira, de que o DCM tem uma série de processos judiciais por coisas que eles falaram, né? Esse é o lado oculto do negócio do direito de expressão que ninguém sabe. A direita vem há muito tempo sufocando os órgãos de informação com processos. É uma maneira, digamos assim, subterrânea de fazer o negócio. O pessoal não vê, você vê que os órgãos de comunicação não denunciam também adequadamente, né? E aí fica aquele negócio. Mas você sofrer um processo é um problema. Por exemplo, o Olavo de Carvalho entrou com um processo contra o PCO porque nós falamos não sei o quê. Reproduzimos o que a filha dele falou em outro jornal. É uma besteira esse processo. Nós estamos reproduzindo o que a mulher falou. Mas, enfim, né? O que acontece? Vejam bem, para a gente entender o problema da liberdade de expressão de uma maneira mais concreta. Bom, aí, como eu sou nominalmente o editor das publicações do partido, fui lá, fui chamado à delegacia. Então, você tem que ir na delegacia, você tem que perder o seu tempo, explicar, não sei o quê. Os advogados têm que analisar, você tem que arrumar advogados, tem que ter o advogado, em geral, não trabalha de graça, né? Mesmo que o advogado seja do partido, você tem que pagar o salário dele porque ele tem que estar à disposição do partido. Então tem que arrumar dinheiro para pagar o advogado. Aí você tem que apresentar provas, fazer pesquisa, é todo um trabalhão. Aí o cara fala, bom, mas e aí? E aí que, no final das contas, você pode ser, inclusive, condenado. Se você é condenado por calúnia, injúria e difamação, dependendo de como o juiz veja a coisa, você pode sofrer uma multa grande, você pode ir até preso. No caso, seria eu. Eu como é que se diz? Só eu, no PCO, estou respondendo a 4 ou 5 processos ao mesmo tempo. Os processos são absurdos? São absurdos. Um processo, por exemplo, o Ministério Público, não é processo de calúnia e difamação, falou, quer que a gente prove que eu, como presidente do partido, que recebi salário do partido numa determinada época, justifique por que eu estava recebendo salário do partido. É como perguntar, por exemplo, para o Bolsonaro por que ele recebe salário por ser presidente da República. Não é mais ou menos a mesma coisa? Mas, enfim, né? E aí toca processo, e daí toca demonstrar. Tivemos que levar uma série de coisas, mostrando que tipo de trabalho que eu faço, etc. e tal. Aí alguém escreveu uma matéria falando que... escreveram um dos redatores do jornal escreveu um conto, que era um conto, né? Coisa de ficção, onde a população ataca o palácio da prefeitura, na época o Dória era prefeito, e pega o Dória e joga do alto do palácio, lá e lá embaixo. Aí o Dória processou, quem está respondendo o processo sou eu. Fui lá na delegacia, outra delegacia, cada uma é uma delegacia, uma é a Polícia Federal, outra... Você vê, já nessa altura do campeonato, imagina se você tiver 40 processos desses, isso aí consome a sua vida, consome um mar de dinheiro. Isso daí, por isso que tem que ter liberdade de expressão, não pode perseguir as pessoas porque elas falaram alguma coisa, né? Se o que você falou é mentira, e aí você pode chamar a pessoa para provar que é uma mentira e é uma coisa grave, tudo bem, digamos, seria mais ou menos razoável. Apesar de que eu não sou favorável também a abrir essa brecha. Mas esse problema é um problema grave. Vários jornais, quando eu falo vários, não é 10. É na casa, assim, da centena e provavelmente até do milhar. Afundaram por causa dos processos de restrição da opinião, que são processos por calúnia, injúria e difamação. Quer dizer, criticar é uma difamação. Você falar, por exemplo, veja só, esse negócio do Trump aí, né?
Se você, o pessoal fala incitação à violência, mas eu acabei de falar o seguinte: para combater o Bolsonaro é preciso ir às ruas. Aí tem uma manifestação. Aí na manifestação, a polícia vai lá e começa a bater no pessoal. Aí o pessoal revida, quebra um prédio lá, um banco, não sei o quê. Aí, né, incitei a violência por ter chamado o ato. Precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Para quem não está fazendo política, não está lutando concretamente, isso tudo parece uma questão de opinião, mas na hora H, não é uma questão de opinião. Mais uma coisa que eu aproveito, faz tempo que eu estou para falar, mas eu acho que é importante. O pessoal, a esquerda pequena burguesa, ela fica muito chateada porque a gente sai em defesa dos elementos direitistas. Mas, justamente, aí é que está o problema. Os elementos direitistas, eles são muito úteis para mostrar a questão de princípio. Por quê? Porque se você está defendendo o elemento direitista, você não está defendendo seu primo, sua namorada. Você está defendendo o inimigo. Você está defendendo o seu inimigo. Quer dizer, é uma maneira límpida de você colocar o problema, né? Vou dar um exemplo muito interessante, que é o seguinte. Nos Estados Unidos, existiu aí um advogado muito famoso que virou uma espécie de símbolo de defesa dos direitos democráticos, né? Algumas pessoas devem ter ouvido falar do famoso processo do macaco, em que um professor aí no sul dos Estados Unidos foi preso porque estava ensinando as teorias darwinistas na escola. Um atentado brutal contra a liberdade de expressão, de ensino, tudo. Aí ele foi lá, né? Ele ficou muito famoso nesse processo. Primeiro que ele desmantelou os argumentos dos pentecostais que falavam que a Bíblia estava certa, não podia contrariar a Bíblia. Ele mostrou que o próprio cara que defendia o negócio não conseguia sustentar as coisas que falavam na Bíblia, né? Então ele fala assim, você concorda que quando Josué, né, na batalha de Jericó, para estender a batalha, pediu a Deus para manter o dia, o sol ficou parado no alto, sendo que todo mundo sabe que é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra? Aí o cara falou, não. Aí o processo... Ele fez isso daí várias vezes, o processo desabou. Um advogado muito famoso, muito inteligente, um advogado que atuou muito no movimento sindical e na esquerda. O nome dele é Clarence Darrow. Ele era contra a pena de morte. Aí o que ele fez? Dois rapazes, dois desmiolados, leram umas teorias filosóficas aí, que eles não entenderam muito bem, e decidiram matar, acho que eles mataram uma criança. Assassinaram a criança para provar uma tese filosófica. Aí eles confessaram que eles tinham assassinado a criança, e foram para julgamento e estava em questão a pena de morte. Aí o Clarence Darrow foi lá para defender que eles não tinham que ser executados. E ele escolheu os dois, por quê? Porque eles eram culpados. E o crime deles era um crime feio. Matar uma criança e tal. Então, quer dizer, esse método não foi o PCO que inventou. Ele falou, vou defender a pena de morte não do inocente. Inocente é mais fácil. Vou defender a pena de morte do culpado. E do culpado que cometeu o crime por motivo fútil, porque você tem uma teoria filosófica que matar uma pessoa por isso é uma barbaridade. Matou uma criança, premeditadamente, os dois apareciam assim como dois verdadeiros monstros na opinião pública. Daí ele foi lá e defendeu que eles não tinham que ser executados. Quer dizer, a defesa da questão em princípio.
Segundo a esquerda, ele não teria que ter defendido. A gente deveria defender que não tem que ter pena de morte só para quem é inocente. Mas aí qual é o sentido? Não faz sentido nenhum.